convidaria as crianças a virem até aqui à frente. Nós vamos orar pela vida delas, elas vão um pouquinho. Gostaria de convidar você a ver sua Bíblia na Epístola aos Hebreus, capítulo 12. Hebreus 12. Vamos orar? Pai Santo, nós te agradecemos mais uma vez pela oportunidade de estar em tua casa, pela rica e preciosa oportunidade de poder ter a tua palavra diante de nós, para abrirmos e refletir e meditar acerca dos teus preceitos e mandamentos para nós. Te agradecemos pela vida dessas crianças, de uma forma muito especial. Ó Deus, cuida de cada coração, cuida de cada vida aqui tão pequenina. E essas palavras, ó Pai, ditas por essas professoras, que o teu evangelho pregado de forma a elas entenderem, encontre abrigo, né, nesses corações. Que à medida que eles estejam crescendo, eles possam ir entendendo e compreendendo cada vez mais a mensagem preciosa do teu evangelho. Que assim elas criem amor por essa mensagem, que elas nunca venham a se desviar dos teus caminhos. Esse é o nosso pedido, esse é o nosso desejo, e nós o fazemos no nome santo de Jesus. Amém. Hebreus capítulo 12, nós vamos ler apenas os 3 primeiros versículos. Hebreus 12, de 1 a 3, nos diz a palavra de Deus. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhos, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Lembro-me de uma experiência vivida há pouco mais de 15 anos, 15 a 17 anos atrás, mais ou menos. Uma experiência vivida, por sinal, o pastor Enoque, tão conhecido aqui nosso, pastor, até o final desse ano, lá na nossa congregação da Ilha de Janeiro. Nós estávamos em Natal, Rio Grande do Norte, na praia de Ponta Negra, passando um feriado de carnaval, e várias pessoas que estavam conosco, a família, decidiram ir tomar banho numa praia. Haviam indicado uma praia que ficava ao lado do famoso Morro do Careca. E para chegar a essa praia precisava contornar o morro, mas apenas metade desse morro. Então se pararia ali no meio do caminho, e é uma praia de águas tranquilas e muito bacana. E aí decidimos ir para lá. No caminho, antes de chegar de frente ao Morro do Careca, de fato, alguém tinha dado a informação também que o Morro do Careca ele poderia ser atravessado. E lá do outro lado tinha uma praia que você podia contornar então e voltar para onde nós estávamos. E a ideia que o pastor Enoque teve foi de atravessar o Morro do Careca todo e então depois fazer meia volta, voltando e encontrar com o pessoal lá no meio do caminho.
E aí eu, criança, naquela época, ele me convidou e prontamente eu aceitei. Fomos então os dois naquela caminhada. Eu não sei se era a crença dele, mas o meu entendimento é que o Morro do Careca deveria ser mais ou menos como que um triângulo. Assim que a gente subisse, depois nós iríamos imediatamente começar a descer. Porém, eu tive uma surpresa ao chegar lá em cima de que ele não é assim. Ele sobe, mas depois tem uma longa caminhada reta para então descer. E aquilo ali começou a se tornar, antes o que era divertido, começou a ficar um pouco mais sério e um pouco mais tenso, pelo menos de minha parte. Mas na empolgação a gente foi andando, caminhando. Eu lembro que olhava lá para frente, nós não vimos absolutamente mais nada que areia, um sol causticante. Não sei se você já teve a oportunidade de olhar para uma fogueira ou uma churrasqueira acesa. O fogo faz subir aquele calor, a gente vê umas ondinhas assim subindo, e eu lembro que eu via aquilo na areia, tão quente que o negócio estava. Eu lembro que eu olhava para ele e dizia: olha, gente, falta muito para a gente chegar. Eu dizia: não, é logo ali. Está já chegando, e quando você menos esperar, a gente já vai estar nessa praia, e a gente arrodeia e encontra o pessoal. Tudo bem. E a gente andou, conversou, e eu lembro que eu olhava mais uma vez e dizia: você não tinha dito que estava faltando um pouco? Eu dizia: não, senhor, tenha calma que a gente vai chegar, falta só mais um pouquinho. E a gente continuou conversando, e eu já perguntei pela terceira vez, e ele mais uma vez disse que a gente estava chegando animado. Porém, chegou um momento que a conversa, o diálogo, ele foi cessando, e eu tenho convicção que ali ele já estava também ficando preocupado com a situação. Andamos bastante até chegar então a um certo ponto que nós avistamos água do mar. Era água do mar, salgada, não poderia beber, obviamente, porém a visão aos nossos olhos, aos meus olhos, foi como se ali fosse um mar de água mineral. E nós então chegamos lá naquele mar. Um mar muito agitado. Porém, tem algumas pedras, alguns arrecifes, e formavam algumas piscinas naturais, um lugar belíssimo, de fato. Eu lembro muito da cena, um lugar muito belo. E nós nos deitamos ali em alguma daquelas piscinas naturais, e estávamos exaustos. Ele estava como se sentindo Moisés, e eu era o povo todo resumido em uma única criança. Mas não acabou ali, porque nós precisávamos nos encontrar com o resto do pessoal. E nós estávamos lá do outro lado do morro e só tínhamos duas opções. Ou voltar pelo morro, subindo e descendo mais uma vez, ou então contornar, que a gente não sabia o que esperava. Sabíamos o que esperava se fôssemos voltar pelo morro, e aí então decidimos não, contornar e encontrar com o pessoal lá do outro lado, até mesmo para eles não se preocuparem, porque já havia passado muito tempo. E aí nós caminhamos. Eu nunca andei tanto tempo sem ver alguém, sem ver outra pessoa que não fosse eu ou ele. Nós continuamos a nossa caminhada, mas agora pela beira-mar, o negócio já estava um pouco mais tranquilo. E começamos então a nos preocupar com a hora, porque estávamos sem relógio e não sabia exatamente quanto tempo tinha passado e o que é que o pessoal estava esperando, pensando. E aí então, depois de algum tempo, nós vimos um casal vir também caminhando em nossa direção. Digo: olha, se eles estão vindo para fazer a mesma coisa que a gente fez, eles não sabem o que esperam, o que o aguardam. Mas aí, o senhor que ele falou logo: vamos perguntar as horas a eles, para a gente ter uma ideia de como está a situação. E lembro que quando aquele casal se aproximou, que nós fomos perguntar a hora, eram dois gringos e eles não sabiam falar a nossa língua, muito menos nós ali. Lembro-me algo como que eles tiveram que mostrar o relógio para nós vermos a hora. Mas enfim, continuamos a nossa caminhada até conseguir contornar todo aquele morro, encontrar com o pessoal e depois então voltarmos para onde nós estávamos. Lembro-me dessa situação porque eu estava em um dado momento completamente desanimado com aquela aventura que eu tinha aceitado. E a preocupação dele era me encorajar a todo tempo. Ele não foi tão criativo no encorajamento, porque ele não dizia outra coisa que não fosse estar chegando. E chegou um momento que eu sabia que não estava chegando. Mas ele não tinha outra coisa a dizer. E essa era a intenção dele, me encorajar a continuar a caminhada naquele deserto.
Ele continuou me encorajar, e ele disse: a gente vai chegar lá, e de fato chegar. Exaustos, mas chegando. Nós estamos conversando esse mês sobre mais um propósito da nossa igreja, que é de encorajar. Meus queridos, eu tenho a convicção de que há muito crente desencorajado, há muito crente desanimado por aí. Eu tenho a convicção que tem muito crente saindo dentro da igreja, abandonando o evangelho, abandonando a igreja por conta do desânimo, por conta do abatimento, por conta da tristeza, por conta dos problemas. Talvez por conta da frustração que eles tiveram ao entrar para esse meio, para o meio desse povo chamado os cristãos. Talvez alguma frustração que eles passaram ao afirmar que tinham aceitado a Cristo Jesus. E eu vejo basicamente dois motivos principais para esses desânimos, para esses abatimentos, para essas frustrações, para esses abandonos dessas pessoas que saem da igreja. Talvez o primeiro deles, e eu creio que seja o maior, seja por conta do conflito de valores ou por conta dos limites que nós passamos a ter quando aceitamos a Cristo Jesus e nos tornamos agora uma nova criatura. Nós nos tornamos cristãos, nos tornamos crentes em Cristo Jesus. É natural que quando nós aceitamos a Cristo, nós passamos agora a viver conforme a palavra de Deus nos ensina. Nós devemos agora passar a viver valores que estão prescritos na palavra de Deus. E estes valores, naturalmente, eles impõem certos limites às nossas vidas. Limites estes que são sadios e visam sempre o nosso bem e o melhor para mim e para você. Porém, estes limites, às vezes eles fazem com que nós não cheguemos àquele determinado ponto onde nós queríamos chegar. E aí, porque eu não posso fazer tudo o que eu quero, é melhor abandonar a igreja, é melhor abandonar a Cristo, é melhor abandonar o Evangelho. E aí, porque eu não posso ir para todos os lugares que eu quero ir, é melhor abandonar tudo isso. E aí, porque eu não posso falar tudo que eu quero falar, é melhor abandonar tudo isso. E aí, porque eu não posso me relacionar com as pessoas da forma que eu bem quero, que eu bem entendo, de qualquer maneira, é melhor abandonar tudo isso. Talvez o segundo motivo que seja a realidade, portanto, o abandono, às vezes, acontecendo aí nas igrejas, seja a frustração das pessoas não receberem de Deus, não receberem de Cristo tudo aquilo que elas queriam receber, no momento em que aceitam a Jesus. Talvez haja pessoas que pensem que no momento em que elas aceitarem a Cristo Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, os problemas vão acabar e elas vão passar a ter absolutamente tudo aquilo que elas desejam e almejam. Isso é uma grande ilusão. Nós bem sabemos que isso não acontece. E aí, porque eu aceitei a Cristo, ou pelo menos porque eu disse que aceitei a Cristo, mas não recebi tudo aquilo que eu tanto desejava receber, é melhor abandonar o Evangelho, é melhor abandonar a igreja, é melhor abandonar tudo isso. E muitos cristãos estão desencorajados, porque não estão dispostos a viver vidas com limites, não estão dispostos a viver vidas baseadas nos preceitos, nos mandamentos, nos caminhos do Senhor. Não estão dispostos a viver uma vida sem ter em todo momento tudo aquilo que nós queremos ter, que elas querem. E as pessoas se desanimam, estão desencorajadas, e muitas vezes começam a abandonar a igreja, começam a abandonar o Evangelho. Talvez não haja livro mais encorajador em toda a palavra de Deus que não seja a Epístola aos Hebreus. Nós não sabemos o seu autor, embora muitos queiram dizer que é o apóstolo Paulo por algumas semelhanças, mas nós não podemos afirmar isso. Porém, essa epístola, o autor dessa epístola, ele tinha em mente encorajar aqueles cristãos, encorajar aqueles crentes a quem ele escreveu esta carta. Este é o propósito maior da epístola aos Hebreus.
Aquele povo, aqueles crentes a quem essa epístola, a quem essa carta foi escrita, eles estavam passando pelas mais diversas dificuldades. Eles estavam passando pelas maiores provações e mais, eles estavam passando pelas maiores perseguições. Eles estavam sendo oprimidos. Eles estavam sendo coagidos a não proclamar a sua fé em Cristo Jesus. Só lhes era permitido pôr em prática alguns rituais da religião judaica dos judeus, e eles estavam como que em algum momento, como os fariseus, engessados em alguns rituais, porque a religião judaica ali então era permitida, era a religião permitida, era o que eles poderiam fazer, porém não proclamar a fé em Cristo Jesus, da forma que Jesus havia os chamado a proclamar. E eles estavam sendo perseguidos, alguns até mesmo mortos, alguns perdendo família, alguns perdendo casa, alguns perdendo emprego. E a situação estava, aos nossos olhos, como nós bem dizemos, desastrosa para aqueles crentes. E então o escritor aos Hebreus escreve esta epístola, tentando os encorajar a continuar e a permanecerem firmes no Evangelho de Cristo Jesus, a continuarem firmes proclamando a verdade que era acerca de Cristo Jesus. É essa a intenção do escritor, do autor aos Hebreus, a epístola aos Hebreus. E ele usa uma tática muito interessante. Depois você pode dar uma olhada em casa, no capítulo 10, ele vai fazer algo que ele já havia feito em vários outros capítulos no início da epístola. Ele vai falar sobre a superioridade de Cristo Jesus. Ele vai dizer que Cristo é o sacerdote superior a qualquer outro sacerdote que já tenha existido lá atrás no Antigo Testamento. Ele vai dizer que o sofrimento de Cristo, que o sacrifício de Cristo é superior a todo e qualquer sacrifício que qualquer pessoa pudesse oferecer a Deus. Era o único sacrifício capaz de fato, perdoar pecados e dar a vida eterna a alguém. Não só isso, mas o autor aos Hebreus ele vai mostrar que não há absolutamente ninguém maior e superior a Cristo Jesus em todos os aspectos. E ele mostra isso para dizer, olha, se vocês vão abandonar tudo isso, vocês vão abandonar por quê? Vocês vão abandonar porque se não há ninguém superior a Cristo Jesus. Se não há sacrifício que vocês possam fazer que vá se igualar ao sacrifício de Jesus. Se vocês não vão encontrar sacerdote algum maior do que Cristo Jesus foi. Para que vocês vão abandonar a fé de vocês se vocês não vão encontrar algo maior que ele? E então no capítulo 11 ele vai falar ali, fazer aquela famosa galeria da fé. Ele vai falar a respeito de homens que viveram, que deram exemplo a respeito da fé que eles tiveram. E tudo isso o autor dos Hebreus tem a intenção de usar essas coisas para incentivar e encorajar aqueles crentes a permanecerem firmes no Evangelho de Cristo Jesus, continuarem firmes em sua carreira e em sua caminhada cristã. E então aqui no capítulo 12, o autor aos Hebreus fala e escreve estes 3 primeiros versículos aqui que são extremamente encorajadores. Foram encorajadores para aqueles crentes naquela época. E são 3 versículos extremamente encorajadores para mim e para você hoje, para nós nos mantermos firmes na nossa carreira, na nossa caminhada cristã. Aqui nestes versículos nós vemos aqui, podemos ver aqui uma verdade clara, uma verdade explícita de Deus para mim e para a sua vida. E essa verdade dele é que nós caminhemos e que nós continuemos de forma perseverante na nossa carreira, a carreira que nos está proposta, a carreira da nossa vida cristã. Observe no versículo 1, quando ele diz, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Ou seja, a intenção de Cristo, a intenção de Deus aqui é nos mostrar, olha, a minha vontade para vocês é que vocês corram com perseverança a carreira que está proposta a vocês correr. Essa carreira é a nossa vida cristã. A palavra grega, que aqui é traduzida por carreira,
é a palavra agona, que vem daí a palavra agonia. Então você pode ter uma ideia daquilo que Deus estava querendo dizer para mim e para você. Ele não estava querendo dizer meramente a carreira, qualquer caminhada, mas ele estava querendo dizer, olha, corram com perseverança. A carreira que é uma agonia, a carreira cristã que está proposta a você. Deus estava revelando uma verdade aqui que eu e você precisamos ter em mente. Eu e você, nós não podemos nos iludir a respeito disso. O que Deus estava querendo dizer, o que o autor aos Hebreus estava querendo dizer aqui, inspirado pelo Espírito Santo, é a vida cristã, a carreira cristã que está proposta a vocês. Muitas vezes ela tem o sentimento de uma agonia. Ela é dura. Ela muitas vezes é causticante. Ela muitas vezes é difícil de ser caminhado, de ser trilhado, de ser vivida. Ela muitas vezes tenta nos desanimar. Ela muitas vezes tenta nos desencorajar. Mas o chamado do autor aqui é: corram com perseverança a carreira que lhes está proposta. O chamado da palavra de Deus para mim e para você é: não desistam, mas corram de forma perseverante. E a palavra traduzida aqui por perseverança é a mesma para paciência. É como se o autor aos Hebreus estivesse dizendo: olha, Deus quer de vocês que vocês corram de forma paciente essa carreira tão agoniosa, se é que nós podemos dizer assim, que está proposta a vocês. E aqueles crentes estavam vivendo esta agonia da carreira cristã. Eles estavam sendo perseguidos, eles estavam sendo ameaçados, coagidos, alguns açoitados por causa da fé cristã que eles tinham, por causa da carreira cristã que eles estavam vivendo e que eles estavam correndo. Mas dentro desse texto nós podemos ver alguns pontos, alguns motivos pelos quais, ou algumas formas pelas quais Deus quer que eu e você corramos de forma a ter coragem a nossa carreira cristã. Deus mostra aqui pontos onde nós podemos olhar para esses pontos e tirar deles coragem para nós continuarmos a correr a caminhada que nos está proposta. Caminhada esta que muitas vezes nos traz agonia. Caminhada esta que vai nos trazer dificuldades, provações, desgostos, dissabores em alguns momentos. E eu queria chamar a sua atenção para nós olharmos esses pontos, ou essas formas de nós acharmos coragem, acharmos encorajamento para caminharmos a nossa vida cristã, a carreira que nos está proposta. Em primeiro lugar, o que o autor dos Hebreus nos chama a fazer é olhar para aquilo que nos encoraja, de fato. A primeira parte do primeiro versículo, observa o que ele diz: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunho. O autor aos Hebreus nos convida a olhar para essa tão grande nuvem de testemunho. Ora, o que seria então essa nuvem de testemunho? Essa coisa que está à nossa frente, como que tirando a nossa visão. É justamente toda aquela galeria da fé que eu falei aqui no início, a respeito da qual o autor dos Hebreus trata no capítulo 11. No capítulo 11, o autor dos Hebreus vai falar de várias pessoas que viveram com fé tal, em que eles puderam caminhar e continuar com paciência e com perseverança a sua vida cristã e a sua carreira, a carreira que lhes estava proposta. Agora, o autor dos Hebreus vai falar mais uma vez sobre eles. Observe que o versículo começa com ele dizendo, portanto. Se ele usa essa expressão já no início, portanto, é porque ele está se referindo a algo que ele havia falado anteriormente. E o que ele havia falado anteriormente é o capítulo 11. Então é porque há alguma ligação com o que ele está dizendo agora, com aquilo que ele havia dito atrás, que ele havia dito no capítulo anterior. De forma que o autor vai nos mostrar todas aquelas pessoas que estão prontas para nos incentivar através do exemplo deixado por todas elas. A palavra grega traduzida aqui por testemunha é mártir. Você conhece essa palavra? Mártir
é aquele que dá testemunho de alguma coisa a ponto de estar disposto a morrer por aquela determinada coisa. Ou seja, um mártir é alguém que defende tal coisa a ponto de morrer por aquilo que ele defende, por aquilo que ele crê. É como se o autor aos Hebreus estivesse dizendo aqui: nós estamos rodeados de tão grande nuvem de mártires. Estes mártires aqui são os mais diversos e os maiores exemplos que nós temos aqui na palavra de Deus. Se você voltar depois ao capítulo 11, você vai ver que o autor aos Hebreus vai falar de Abel, vai falar de Noé, vai falar de Enoque, de Abraão, de Isaac, de Jacó, vai falar de José, de Moisés, de Raabe. Ele vai falar dos profetas, ele vai falar dos juízes e por aí vai, e tantos outros. É esta conhecida galeria da fé, destes homens que são exemplos para mim e para você hoje, que o autor aos Hebreus estava convidando aqueles crentes a olhar. Ele estava dizendo: olhem para estas pessoas das quais eu acabei de falar para vocês. Observem a vida delas, observem como elas viveram e tirem então coragem e tirem exemplos para vocês então viverem e continuarem caminhando a carreira que está proposta a vocês de forma perseverante, de forma paciente. Nós precisamos olhar para esses personagens do capítulo 11 de Hebreus que de fato existiram. Todos eles tinham uma carreira cristã para percorrer e eles assim o fizeram, eles percorreram a sua carreira cristã. E agora nós precisamos perseverar, nós precisamos nos encorajar da mesma forma que eles fizeram, para nós caminharmos a carreira que nos está proposta diante de todas as dificuldades. Eles estão aí para nos servir de exemplo. Eles não estão nos céus olhando para nós, torcendo por nós e olhando a caminhada que nós estamos fazendo. Não é isso. Inclusive a Igreja Católica vai usar muito este versículo aqui para dizer dessa torcida que há dos santos para conosco, em nosso favor hoje aqui na terra, na nossa caminhada cristã. Mas essa passagem não tem nada a ver com isso. O que ela está nos dizendo é que nós temos uma nuvem de testemunha, uma nuvem de mártires, personagens da palavra de Deus, a nos incentivar através do exemplo que eles deixaram para mim e para você, para que nós possamos correr de forma perseverante a carreira que nos está proposta, a caminhada cristã, a nossa vida cristã. O que dizer do exemplo de Noé? Um homem que em determinado momento ouviu de Deus: olha, constrói uma arca, porque eu vou descer água e vou afundar tudo, vou afogar todo mundo. Então, constrói uma arca. Depois de anos sem chuva, isso era uma loucura. E o que Noé faz é de forma obediente começar a construir uma arca, conforme Deus havia mandado que ele construísse. Noé foi tripudiado por toda a nação. Noé foi motivo de escárnio. Noé foi motivo de chacota, como nós dizemos, por toda uma nação. Mas Noé continuou perseverante. Noé estava sendo encorajado a continuar a carreira que estava proposta a ele. E naquele momento, o que ele precisava fazer era construir uma arca. E nós sabemos o resultado dessa perseverança de Noé e dessa obediência dele. O que falar do exemplo de Moisés? Deus manda aquele homem ir falar com o faraó, o homem que tinha poder para matar toda e qualquer pessoa, bastava uma ordem de comando e assim ele poderia matar quem ele quisesse. Deus manda que Moisés vá a faraó e diga: liberta o meu povo, porque se você não libertar o meu povo, eu vou descer praga sobre o Egito e você vai ver o que é bom para nós. Moisés relutou em um dado momento, mas Moisés obedeceu. Moisés encontrou coragem. Moisés foi encorajado. E Moisés continuou com perseverança a sua carreira que lhe estava proposta, que naquele momento era ir até Faraó e dizer: liberta o meu povo. Meus queridos, como nós podemos aplicar essa verdade às nossas vidas?
como nós podemos aplicar essa verdade de olhar para aquilo que nos encoraja para continuar a correr a nossa carreira, a nossa caminhada cristã. Meus queridos, é muito mais fácil evangelizar do que construir uma, eu posso lhe garantir. E ainda por cima, sob a alegação de que está construindo um arco, porque Deus vai mandar água e cobrir toda a terra, e todo mundo vai se afogar. É também muito mais fácil eu e você dizermos a um chefe de trabalho que nós não vamos aceitar suborno, ou nós não vamos oferecer suborno. É muito mais fácil dizer isso a um chefe de trabalho do que chegar para um faraó naquele tempo, que poderia acabar com a sua vida, do que chegar para um faraó e dizer: liberta meu povo, porque senão eu vou trazer castigo sobre a sua nação. O que eu estou querendo dizer com isso, meus irmãos, nós precisamos olhar para essas pessoas que de fato existiram, que não são um conto de carochinha, como nós falamos. Nós precisamos olhar para essas pessoas e tirar coragem para mim e para você, para nós encararmos e continuarmos a nossa caminhada cristã hoje. Para nós corrermos a carreira cristã que nos está proposta hoje. Nós precisamos olhar para essas pessoas e tirar delas exemplos para mim e para você. Nós precisamos olhar para essas pessoas e sermos encorajados diante do sofrimento que muitas delas suportaram. Olhe para a palavra de Deus, olhe a vida de tantos e tantos homens e mulheres de Deus que sofreram, que passaram pelos mais diversos tipos de sofrimento, em todo tipo de grau que você imaginar. Mas muitos deles que permaneceram firmes, permaneceram encorajados, permaneceram perseverantes e pacientes em suas carreiras que estavam lhe sendo propostas. Nós precisamos olhar para aquelas pessoas e tirar coragem para mim e para você hoje. Porque se nós não olharmos para elas, nós vamos olhar para quem? Olhemos para aquelas testemunhas que nós temos, para aqueles mártires. Saindo da Bíblia, saindo da história bíblica, nós vamos ver alguns pais da igreja. Continuando no início da história da igreja, nós vamos ver tantos reformadores que continuaram perseverantes de forma paciente a suportar todo tipo de perseguição, a todo tipo de sofrimento, mas continuarem firmes em suas carreiras, em suas caminhadas cristãs. Nós precisamos olhar para essas pessoas e tirar coragem para continuarmos também correndo a carreira que está nos sendo proposta hoje. Em segundo lugar, o autor dos Hebreus nos chama não só a olhar para aquilo ou para quem nos encoraja, mas em segundo lugar, o autor aos Hebreus vai nos chamar a nós nos desfazermos daquilo que nos atrapalha para corrermos a nossa caminhada. A segunda parte do versículo 1 nos diz: desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, tornamos a carreira que nos está proposta. O que o autor nos chama a fazer é: se desvencilhe, se desfaça de tudo aquilo que pode lhe atrapalhar de correr de forma perseverante a caminhada cristã. E são duas coisas daqui das quais o autor nos chama a nos livrar. E a primeira delas é nos desembaraçar de todo o peso. Essa ideia aqui no original é algo interessante que o autor aos Hebreus está querendo nos passar. Quando ele fala aqui desembaraçando-nos de todo o peso, o que ele está querendo tratar é a respeito de todo o sobrepeso que o atleta tinha. Você viu que o autor usou uma metáfora, nos convidando a correr uma carreira que nos estava proposta. Aquelas pessoas conheciam muito os esportes, conheciam muito os Jogos Olímpicos, e nós vimos isso muitas vezes na televisão. Ainda que não existisse de fato naquela época, mas eles conheciam os esportes. Então ele usa essa metáfora para dizer: olha, atletas correndo uma carreira que está proposta. E aqui, quando ele diz que nós devemos nos desembaraçar de todo o peso, o que ele estava falando era do sobrepeso humano que nós temos, sobrepeso natural. Ele não estava tratando aqui do atleta estar usando alguma bolsa, algum objeto, algum artifício que viesse a trazer peso sobre ele, mas era um peso natural, um peso provocado pelo próprio atleta. É como se o autor estivesse dizendo: olha, vocês precisam
Como que o atleta faz? Emagrecer para correr a caminhada dele. Vocês precisam se desvencilhar de pesos que vocês colocam naturalmente sobre vocês, para que vocês continuem a correr a caminhada que está proposta diante de vocês. Não era nada externo, mas o autor estava querendo dizer de pesos internos que nós criamos e que nós levantamos sobre nós mesmos. Ele estava dizendo, olha, se desfaça dessas coisas para continuar a correr, a caminhar, a carreira que está proposta a vocês. E a segunda coisa que o autor nos chama a nos desvencilhar, a nos livrar, é a respeito do pecado. Ele nos chama a nos desvencilhar de todo o peso, mas ele também nos chama a nos desfazer do pecado, do peso do pecado que tenazmente nos assedia. Se desfaça do pecado que tenazmente lhe assedia. Ele aqui não está tratando de qualquer pecado. Essa expressão usada por ele aqui de tenazmente, o pecado que tenazmente nos assedia, o autor dos Hebreus está querendo dizer aquele pecado que está muito próximo de nós, nos arrodeando a todo momento e muito pertinho, muito próximo da gente. Era essa a ideia dele. A ideia de aquele pecado que nos cerca de perto. O autor dos Hebreus estava dizendo, se desfaça, se desvencilhe, se desapegue desse pecado. Muitos autores vão defender aqui, e eu penso da mesma forma, que o autor dos Hebreus não estava falando de qualquer pecado, mas ele estava falando daquele pecado que você sabe qual é, que eu sei qual é. Sabe aquele nosso pecado de criação, de estimação que a gente vive? Aquele nosso pecado predileto. Como que o autor estivesse dizendo, olha, se desfaça desse pecado predileto. Se desfaça desse pecado que está a todo momento lhe cercando muito perto e fazendo você cair constantemente nele. Se desfaça desse pecado para correr a caminhada, a carreira que lhe está proposta. Sem nos livrarmos dessas coisas, nós jamais conseguiremos caminhar. Nós jamais conseguiremos correr a caminhada que nos está, a carreira que nos está proposta. É isso que o autor dos Hebreus está nos mostrando. Essas coisas nos causam peso. O pecado nos causa peso. Qual é o tipo de peso que você mesmo tem criado, você mesmo tem levantado, tem colocado sobre você? O que é aquilo que você tem criado que lhe atrapalha de caminhar e de correr a carreira cristã que está proposta a você? Será que de repente você tem sido um legalista e o legalismo tem trazido sobre você um peso que tem lhe atrapalhado de correr essa carreira, essa caminhada? Como nós podemos aplicar essas coisas às nossas vidas? Talvez essa aplicação aqui fosse a mais livre de todas as. Pense, reflita diante de Deus. O que é que você tem colocado sobre a sua vida que lhe atrapalha, que tem se tornado um peso e tem lhe atrapalhado de correr a carreira cristã que está proposta? O que é que você tem criado, depositado sobre os seus próprios ombros, a ponto de lhe atrapalhar na carreira que lhe está proposta? Muitas vezes aquilo que nós temos criado é aquilo que nós chamamos, comentamos há pouco tempo a respeito disso. Nós temos criado a idolatria em nosso coração. Coisas que têm causado peso sobre nós e nos atrapalhado na nossa carreira, na nossa caminhada cristã. Nós temos criado coisas que às vezes são lícitas, são coisas boas, mas nós as temos transformado em ídolos, em deuses, e por isso elas têm se tornado peso sobre as nossas vidas e nós não conseguimos correr a carreira que nos está proposta. Ou será que é o nosso pecado que tem nos prendido, que tem nos puxado para trás, que tem segurado as nossas pernas e tentado nos impedir de continuar a nossa carreira, a nossa caminhada cristã? Se eu e você não nos livrarmos dessas coisas, nós não vamos conseguir alcançar o nosso alvo. Nós não vamos conseguir concluir a carreira
que está sendo proposta a mim e a você. Em terceiro lugar, o autor dos Hebreus ele nos chama, em primeiro lugar, a olhar para aquilo que nos encoraja. Ele nos chama a olhar para aquela nuvem de testemunha, aquela nuvem de mártires que ele havia falado no capítulo 11. Ele nos convida a nos desvencilhar tudo aquilo que possa trazer peso sobre nós, e aqui nós podemos ver como o pecado ou qualquer outra coisa que nós criemos e essas coisas venham nos atrapalhar, trazer peso sobre nossas vidas. Mas em terceiro lugar, o autor dos Hebreus nos convida, nos chama a fazer uma outra coisa, a ter um outro tipo de atitude que vai nos encorajar na nossa caminhada, na nossa carreira cristã. O autor dos Hebreus nos chama a colocar Cristo como sendo o nosso alvo. No versículo 2 ele diz: olhando firmemente, nós devemos correr a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. O autor dos Hebreus diz agora: olhem para Cristo Jesus. E sem dúvida era a melhor coisa que ele poderia nos sugerir a fazer. Era a melhor coisa que ele poderia sugerir àqueles crentes a quem ele estava escrevendo a fazer. Mesmo diante de toda aquela galeria da fé que ele havia acabado de escrever, mesmo diante de todas aquelas testemunhas, aqueles mártires, mesmo diante de todos aqueles homens que deram um belo exemplo a fim de nos encorajar também na nossa caminhada. Mas a melhor coisa a se fazer é olhar para Cristo Jesus, aquele que é o autor e consumador da nossa fé. É isso que o autor dos Hebreus nos chama a fazer hoje também. Ele é o autor da nossa fé. No capítulo 2, na mesma epístola aos Hebreus, o autor vai nos dizer que Cristo é o autor da nossa salvação, através da fé que é colocada em nosso coração. Ou seja, ele está dizendo: Cristo é que cria essa fé que nós temos nele. É Ele que é o autor dessa fé. É para Ele que nós devemos olhar e não tirar os nossos olhos. Assim também como Ele é o consumador dessa fé. Isso foi confirmado, essa fé foi confirmada e ela foi consumada em Cristo Jesus. Nele. E é para Ele que nós devemos olhar. Quando o autor fala aqui que nós devemos olhar firmemente para Cristo, para o autor e consumador da nossa fé, a ideia que ele tem aqui por olhar firmemente é uma expressão que ela tem a ideia de você olhar com toda a sua atenção e não tirar em momento algum a sua atenção daquele foco. O que o autor dos Hebreus está querendo dizer é: olhem para Cristo sem usar a visão periférica de vocês. Sabe quando a gente olha para alguma coisa, mas a gente está vendo de certa forma o que está acontecendo ao nosso redor? O autor dos Hebreus aqui está dizendo: olhem somente para Cristo. Não se preocupem com o que acontece ao lado de vocês, mas somente para Cristo, que é o autor e consumador da fé de vocês. Olhem para Ele, para conseguir correr e caminhar a carreira que lhes está proposta. Nós não temos exemplo maior para as nossas vidas que não seja Cristo Jesus. Nós não temos exemplo maior para as nossas vidas, exemplo maior de perseverança. Nós não temos exemplo maior de uma caminhada cristã segura que não seja em Cristo Jesus. Ele teve seu ministério aqui na terra, ali era a carreira que estava proposta a Cristo Jesus. Viver e desenvolver o seu ministério enquanto esteve aqui na terra, e aquilo foi o que ele fez. Ele continuou, ele perseverou e ele caminhou a carreira que estava proposta a ele. Ele executou, ele começou e ele terminou o seu ministério. A carreira que estava dentro dele e que ele precisava começar e completar. Jesus não parou de olhar para o fim último da sua carreira, que era a sua morte e a sua ressurreição, a fim de nos dar a vida eterna. Ele olhava de forma perseverante para aquele homem. E a prova disso é que ele se entregou de forma voluntária. Ele poderia desistir de tudo, ele poderia abandonar tudo, mas Cristo Jesus foi perseverante na carreira que lhe foi proposta. Cristo Jesus sofreu mais do que qualquer outro cristão tenha sofrido aqui na terra. Cristo Jesus sofreu
mas ele suportou de forma perseverante, de forma paciente, a fim de completar a carreira que havia sido proposta a ele. Note nesse versículo 2 que nós vemos, diz que ele suportou a cruz. Cristo Jesus chegou ao ponto de suportar morrer numa cruz, pendurado no madeiro, para completar a carreira que estava proposta a ele, que no caso era o seu ministério. Ele não abandonou, ele não desistiu, ele continuou perseverante até ser grudado e pendurado numa cruz. Meus queridos, não houve sacrifício, não houve dor, não houve sofrimento que fosse capaz de parar Cristo Jesus em sua caminhada e em sua carreira. Jesus é o exemplo supremo a ser seguido. Jesus nos dá o exemplo mais perfeito de como nós devemos caminhar e correr a carreira que nos está proposta, a carreira da nossa vida cristã. Cristo Jesus que triunfou, que perseverou sobre todos os obstáculos, até o ponto de chegar ao fim da sua carreira, o fim do seu ministério e completar. É para ele que nós devemos olhar. E aqui deste mesmo versículo nos diz que ele completou a carreira, dizendo que agora ele está sentado à destra do trono de Deus. Isso nos mostra, isso implica que Cristo Jesus não só começou a sua carreira, não só começou o ministério, mas ele concluiu e ele terminou de forma perseverante, de forma paciente. E é por isso que ele é o nosso maior exemplo. Até nós chegarmos à presença de Deus, o maior exemplo que nós podemos ter, nós podemos olhar e devemos olhar, é Cristo Jesus. Como aplicar essa verdade de colocar Cristo como sendo o nosso alvo, como aplicar isso às nossas vidas? Meus irmãos, se nós olharmos firmemente para Cristo, nós seremos capazes de chegar ao final da nossa carreira cristã de forma vencedora, de forma bem-sucedida, de forma a concluir essa carreira. Nós precisamos seguir junto a Cristo. Nós precisamos seguir imitando Cristo. Nós precisamos seguir fazendo aquilo que Cristo fez, sabendo e confiando, como nós cantamos, não é dos fortes a vitória, nem dos que correm nele, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor, que seguem olhando para o Senhor Jesus, que seguem imitando o Senhor Jesus, que seguem tirando dele exemplos para continuarem firmes e perseverantes em suas carreiras, em suas caminhadas cristãs. Mas, em último lugar, o autor dos Hebreus não só nos mostra, em primeiro lugar, para onde nós devemos olhar, aquilo que nós devemos olhar para tirar coragem para a nossa caminhada, a nossa carreira. Ele não só nos mostra daquilo que nós devemos nos desvencilhar. Ele não só nos mostra o alvo que nós devemos ter, o alvo supremo, o objetivo supremo, o fim supremo de alcançar, que é Cristo Jesus como sendo o nosso exemplo. Mas, em último lugar, o autor dos Hebreus nos convida a comparar os resultados e seguir em frente. E o que é que eu estou querendo dizer isso? No versículo 13 ele diz: considerai, pois, atentamente, aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Quando ele fala aqui, considerai, essa expressão usada por ele é uma expressão que ela tem a ideia, ou ela tem o sentido de comparar. É como se o autor dos Hebreus estivesse dizendo, ao invés de dizer considerai, pois, atentamente, é como se ele estivesse dizendo, olhe, observe, calcule, compare os resultados de Cristo e de qualquer outra pessoa. E então você vai ver que vale a pena, de fato, seguir a Cristo Jesus para concluir a sua caminhada e a sua carreira cristã. Compare o que aconteceu com Cristo, que você verá que não tem coisa melhor, que não há coisa melhor do que seguir a Ele, do que obedecer, do que imitá-lo na sua carreira cristã.
É para Cristo que nós devemos olhar e naquilo que Ele fez, naquilo que Ele operou e no que aconteceu com Ele, que nós devemos nos encorajar. Só Cristo, Jesus, é capaz. Aqui o versículo 3 nos diz que Ele suportou a oposição dos pecadores, e nós bem sabemos que foram as maiores oposições. No momento em que Jesus nasceu, Ele já começou a ser procurado para que fosse morto. Ele nasceu e morreu sendo perseguido para que a sua vida fosse tirada. Ninguém sofreu maior oposição nesta vida, ou naquele tempo, tamanha ou igual à de Cristo Jesus. Ninguém foi tão... ninguém sofreu tanto preconceito, ninguém foi tão excluído, ninguém foi tão esquecido, ninguém foi tão abandonado, ninguém foi tanto objeto de escárnio, ninguém foi tão desonrado como Cristo Jesus, mas mesmo assim Ele perseverou, mas mesmo assim Ele continuou de forma perseverante, de forma paciente, e Ele nos dá esse exemplo. Hoje, só um parêntese, hoje eu e você, nós nos desanimamos com tão pouca oposição que nós sofremos às vezes. Mas Cristo Jesus sofreu oposição da maior quantidade de pessoas, nações se levantando contra ele, pessoas e reis tentando tirar a sua vida, tentando matar. Mas ele perseverou até o fim, mesmo em meio a essas oposições, mesmo em meio a esses perigos, mesmo em meio a esses sofrimentos. Cristo Jesus perseverou. E Ele nos mostra estes resultados. Ele nos chama a comparar estes resultados e, de fato, então, seguir em frente na nossa carreira, na nossa caminhada cristã. O autor aos Hebreus nos chama a olhar para Cristo, porque é olhando para Ele que nós conseguiremos caminhar na nossa caminhada, na nossa carreira cristã, sem desmaiar a nossa alma, como ele fala. Desmaiar a nossa alma significa justamente desistir de tudo, abandonar tudo. Significa colocar um ponto final, significa jogar a toalha e dizer: daqui para frente eu não caminho mais, daqui para frente eu não suporto mais, daqui para frente eu não aguento mais. E o autor dos Hebreus está nos chamando a não deixarmos que a nossa alma desmaie. Ele está nos chamando, nos convocando a nós não esmorecermos e abandonarmos a nossa fé em Cristo, como aqueles crentes estavam na... Ele está nos chamando a não abandonar a carreira que nos está proposta dia após dia, como aqueles crentes a quem ele escreveu estavam abandonando. Ele nos dá motivos. Ele nos diz: olhe para pessoas, olhe para servos do Senhor, olhe para personagens que viveram todo esse tempo e foram perseverantes e foram pacientes. Ele diz: olha, se desvencilhem de tudo aquilo que pode atrapalhar vocês, se desvencilhem do pecado, se desvencilhem de pesos que vocês colocam sobre os seus próprios ombros, que vocês mesmos criam esses pesos. Ele diz: olha, olhem para Cristo Jesus e coloquem Ele como sendo o alvo de vocês. Olhem para Ele, que é o autor e consumador da fé de vocês. Ele é que pode dar os maiores e os mais perfeitos exemplos. Olhem para Ele. O autor dos Hebreus nos chama a dizer: olhem para o resultado daquilo que aconteceu com Cristo Jesus, e isso vai encorajar, e isso vai incentivar vocês a continuarem na carreira que lhes está proposta dia após dia. Cabe a mim e a você desistirmos ou não da nossa carreira. Cabe a mim e a você desanimarmos ou não na nossa carreira, na nossa caminhada. Cabe a mim e a você olhar para Cristo como sendo o autor e consumador da nossa fé e colocá-lo como sendo o nosso alvo, o nosso exemplo, e seguir o seu exemplo. Ou cabe a nós abandonarmos tudo isso, desistirmos da nossa carreira que nos está proposta. Cabe a mim e a você abandonar tudo isso
ou poder um dia falar como o apóstolo Paulo falou: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Ou você decide poder um dia falar como o apóstolo Paulo falou, olhando para Jesus, olhando para aqueles homens de Deus que nos dão exemplo a perseverar, nos desvencilhando de tudo aquilo que nos atrapalha na nossa carreira, na nossa caminhada cristã. Cabe a nós escolhermos por isso, ou então nos deixarmos desanimar e abandonarmos a nossa carreira e abandonarmos a Cristo Jesus, como aqueles crentes estavam fazendo. Se assim nós fizermos, se nós escolhermos continuar perseverantes na nossa caminhada cristã, é certo que nós alcançaremos o fim. É certo que nós alcançaremos aquele lugar que Cristo alcançou. É certo que um dia nós estaremos desfrutando da sua presença, como prêmio por termos continuado de forma perseverante e paciente enquanto estávamos aqui na carreira que hoje foi proposta. Não sei o que de mal ou bem é destinado a mim. Se maus ou áureos dias vêm até da vida o fim. Mas eu sei que tenho crido, e estou bem certo que é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Mas para isso, eu preciso continuar perseverante, olhando para Ele, que é o autor e consumador da minha fé. Ele que é o autor e consumador da sua fé. Baixe sua cabeça com fé de orar com você e por você nesse momento. Pai Santo e amado, nós te agradecemos porque a Tua palavra é viva e eficaz. Nós te agradecemos porque a Tua palavra ela é verdadeira, porque a Tua palavra é inerrante, porque a Tua palavra traz o testemunho acerca de tantos homens que continuaram, que caminharam, que correram a carreira que lhes foi proposta de forma perseverante, de forma paciente, de forma fiel. Ó Deus, é bom saber que nós podemos olhar, Senhor, sendo convidados pela Tua própria palavra. Nós somos convidados a olhar para essas pessoas e nós sabemos que podemos tirar deles exemplos que venham a nos trazer coragem para continuar na nossa caminhada, na nossa carreira cristã. Ó Deus, como é bom saber que nós podemos olhar para Abraão, para Isaac, para Jacó, para Moisés, para tantos homens que sofreram, que tiveram obstáculos diante de si, porém que decidiram permanecer firmes e perseverantes em Ti. Ó Deus, como é bom olhar para o apóstolo Paulo, por exemplo, e tirar exemplos de vida dele, Senhor Deus, que venham a nos encorajar a continuar firmes em nossa carreira cristã. Ó Deus, olhar para aquele apóstolo que sofreu os mais diversos tipos de perseguição. Olhar para aquele apóstolo que passou pelas mais difíceis circunstâncias de vida, mas que ainda assim continuou perseverante, colocando Cristo como sendo o seu alvo e esquecendo-se de todas as coisas que para trás ficaram, olhando firmemente para Cristo, para o seu alvo, para o autor e consumador da sua fé. O apóstolo Paulo conseguiu completar a sua carreira. É assim que nós devemos, é assim que nós desejamos e queremos buscar viver a carreira que nos está proposta hoje. Ó Deus, nos ajuda a não desanimar, mas nos ajuda a encorajar cada vez mais. Que essa coragem venha da Tua palavra. Mas que não só isso, nós possamos também em algum momento nos ajudar e nos encorajar, Pai, uns aos outros, a continuarmos nessa carreira que nos está proposta. Nos ajuda a não olhar, Senhor Deus, para aquilo que é terreno e olhar tão somente para aquilo que pode nos trazer de fato coragem nessa caminhada. Nos ajuda a nos desvencilhar de tudo que nos atrapalha de correr essa carreira que nos está proposta. Nos ajuda a nos desvencilhar do pecado, a nos desvencilhar de todo qualquer
peso que em algum momento aos nossos olhos seja lícito, mas que isso esteja nos atrapalhando de continuar a nossa carreira. Nos ajuda, ó Pai, a nos desvencilharmos de todas essas coisas, a abandonar e a olhar de fato para Cristo Jesus. Dá-nos forças, ó Pai, faz-nos fortes em nossa carreira, em nossa caminhada cristã. Eu suplico isso a Ti, tendo a certeza, tendo a consciência de que eu preciso dessa força, tendo a consciência de que estes irmãos que estão aqui presentes também necessitam da Tua força para seguirem perseverantes, encorajados e pacientes a carreira que está proposta a cada um aqui. E eu peço que Tu nos dês essa coragem. E eu faço isso no nome santo de Jesus, o nosso maior exemplo de perseverança em uma carreira. Eu oro em nome de Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa vida. Amém.